Olá, boa noite. Boa noite para todos. Eu espero que tenha sido bom para você ouvir a live de ontem e por isso eu voltei. Na verdade, olá Sabrina, seja bem-vinda. Eu recebi alguns feedbacks, assim, de que valeu, que foi legal. E eu vou continuar e vou dizer, como eu falei ontem, sempre que possível. Não sei se eu consigo fazer sempre. A leitura eu vou fazer. Agora o compartilhamento eu não sei se eu consigo sempre. Por exemplo, agora eu estou bem cansada. E acho que até adiantei um pouquinho exatamente para poder terminar aqui e ir embora. Mas os afazeres do dia, né, não dão assim, não vai dar sempre, talvez, para eu fazer. Mas eu vou me esforçar, porque eu acho legal poder compartilhar aquilo que Deus tem ensinado. Então, vamos lá, vou te pedir. No caso, agora, só estou visualizando a Sabrina. Se você quiser mandar uns aviõezinhos aí, para outras pessoas poderem visualizarem, né, essa live. E vai ficar gravada, então outras pessoas podem ler, ou aliás, ouvir depois, né? Oi, Mônica, seja bem-vinda. Uma amiga tão distante, né, Mônica? A gente quase nem se vê. Já vivemos bastante juntas, né? E agora a gente quase não se vê. Então vamos lá. Hoje eu tô lendo Gênesis, os capítulos 4, 5, 6 e 7. Mas eu não vou ler, né, todos os versículos. Eu só vou fazer referência àqueles que me chamaram a atenção. Eu falei ontem e eu estou fazendo a leitura cronológica da Bíblia esse ano. Então nós não vamos ter uma sequência, né? Vou compartilhar agora, até o 7, se eu não me engano, ainda tem mais uns 3 ou 4 dias. E aí depois a gente vai para outro texto, por conta de ser cronológico. Então a gente vai seguir os acontecimentos e não a ordem que é apresentada para nós, ok? Como eu já disse, recebi uns feedbacks muito legais, pessoas que foram abençoadas, eu fico feliz por isso, né? Que não tenho, assim, nenhum propósito de crescer o quantitativo de pessoas aqui. A ideia é mesmo compartilhar, como eu tenho usado o termo, transbordar aquilo que tem, o que Deus tem derramado na minha vida. Eu não quero ficar só para mim, quero transbordar na vida de outras pessoas. Então vamos lá, Gênesis, no capítulo 4. Logo no primeiro versículo, que me chamou a atenção foi que Adão teve relações com a sua esposa. E isso me chama a atenção, o cuidado que a gente precisa ter, né? Homens e mulheres casados precisam ter esse cuidado de manter o relacionamento com fidelidade. Foi foi isso que Deus ministrou no meu coração, né? Nós precisamos viver uma relação monogâmica, né? E o sexo foi feito para o casamento, não é para nenhum outro tipo de relação. O namoro não deve ter sexo, o sexo foi feito para o casamento. Isso é bênção de Deus. O sexo é bênção, mas para um local, para um período determinado, né? Então é dentro do casamento. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que o homem ou a mulher, né? No caso, o homem e a mulher, eles podem fazer sexo, mas quem dá vida é Deus. E aí achei interessante quando Eva agradece a Deus, né? Porque com a força do Senhor foi que ela gerou aquela criança. Então, assim, a gente pode levar isso para várias fases da nossa vida, né? A gente pode saber fazer as coisas, mas quem dá o ponto final, quem determina é Deus. Então, que vivamos nessa dependência do Senhor. Amém?
Aí depois eles crescem, tem aquela situação da oferta, né? Eu queria chamar a atenção, como eu falei, a gente não vai fazer assim estudo teológico, a gente vai compartilhar algumas experiências. E achei interessante, não vou entrar no mérito da oferta, por que não foi aceita, por que de uma não foi e de outra foi aceito, mas o que eu achei interessante aqui é que no versículo 4, o texto, na nova tradução na linguagem de hoje, que é a que eu estou usando, diz assim: ofereceu as melhores partes ao Senhor. Não tem uma definição da oferta de Caim, mas a oferta de Abel, ele fala que ele ofereceu as melhores partes ao Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor com alegria, com zelo, tem uma recompensa, né? E aí teve a recompensa para Abel. Dos versículos 5 a 7, Caim agiu mal e ficou chateado, né? Ficou de cara feia a partir dali. Só que a Bíblia vai dizer nesses versículos que ele poderia ter feito diferente. Então, é possível vencer o pecado, é possível fazer diferente. Nós podemos ter uma atitude direcionada por Deus em tudo aquilo que fazemos. No versículo 8, Caim convida Abel para ir ao campo. E eu achei interessante aqui o cuidado que nós devemos ter com alguns convites. Eu costumo dizer que até mesmo para pregar, a gente precisa perguntar ao Senhor se vem da parte de Deus. Porque eu já vivi situações assim de estar num lugar e sentir assim o peso, a dificuldade, o ambiente parece que não se abriu, o céu parece que não se abria. E aí é muito bom a gente saber se a gente está entrando num território orientado por Deus ou se a gente está fazendo as coisas com a nossa própria vontade, né? Isso em várias situações, eu coloquei uma das situações aqui, né? No versículo 10, não é Deus que amaldiçoa. Caim foi amaldiçoado, foi expulso, né, da terra. E o que aconteceu ali foi a consequência dos erros. Ele fez e foi avisado antes para não fazer, mas ele continuou e o fim foi a maldição. Então é para a gente lembrar que às vezes a gente vive algumas coisas que são consequências das nossas escolhas, né? Consequência dos nossos posicionamentos ou não, né? E aí a gente colhe as consequências. A maldição não foi lançada por Deus, foi consequência das atitudes de Caim. Outra coisa que eu achei bem interessante, a terra bebeu o sangue de Abel. E aí eu fiquei pensando que o ambiente absorve as nossas atitudes. E a gente precisa ter cuidado com isso. De repente, me vê aqui agora, né? Você está numa casa pesada, relacionamento na sua família tá difícil. Pode ser que as suas ações ou reações estejam provocando isso. Pense na possibilidade, no caso de família, de relacionamento, de trazer alegria, paz, um sorriso. Por exemplo, uma situação que fica, isso é muito recorrente, a mulher tá chateada, aí o marido chega, não pergunta por quê, aí quando ele pede a janta, ela manda ele pegar na panela e aquele acúmulo de sentimentos vai sendo gerado. Então experimenta trazer um sentimento diferente daquele que está sendo proposto no ambiente que você está. Pode ser que mude. Amém? E aí, no versículo 12 também eu destaquei que Deus diz assim, o seu trabalho, né, quando você plantar, a terra não vai gerar para você o retorno. Então, assim,
Às vezes a gente trabalha pesado e não vê o retorno. Quem sabe a gente não está vivendo, né, o resultado de uma ação nossa lá atrás. Precisa pedir perdão, precisa resolver algumas questões, né? Oi, Drica, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui lendo Gênesis 4 e conversando sobre isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Se não está colhendo o fruto do trabalho, tem que entender o que gerou essa improdutividade. E pode ser que seja pecado não confessado, né? Pode ser que seja consequência daquilo que a gente fez antes. E aí eu pulei lá para o versículo 26. Adão e Eva tiveram um outro filho, que foi Sete. E o que me chamou a atenção aqui foi que depois, o versículo 26 diz assim: e neste tempo o nome do Senhor passou a ser usado no culto de adoração. E aí eu achei interessante que o nome do Senhor foi exaltado, né? Foi usado como adoração depois da bênção que Deus trouxe para Adão e Eva. Eles haviam perdido um filho e agora Deus dá uma outra criança, né? Um outro bebê para aquela família. E a adoração surgiu. A adoração precisa surgir, né? De corações que são gratos, que reconhecem a bênção de Deus. Achei bem legal isso. Aí a gente passa para o Gênesis 5, lá no versículo 22. Gênesis 5 é uma lista de nomes, né, genealogia, e aí foram várias, e o que me chamou a atenção é que no versículo 22 não é só citado o nome do pai, a quantidade de anos que viveu e quem ele gerou, mas há um parênteses no versículo 22 que diz o seguinte: Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. Se não falou antes, talvez não tenha tido uma referência que pudesse ser ali colocada. E houve algo diferente. Enoque fez algo diferente. Ele caminhou com Deus. E no versículo 24, ainda ratifica essa fala. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E desapareceu. Deus o levou. Ele não morreu. Então, assim, quando a gente anda com Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, a nossa vida é próspera, há longevidade, né? Há prosperidade, a bênção de Deus está com aqueles que andam com Ele. E a gente precisa cuidar disso. Melhorar o nosso relacionamento com Deus vai gerar longevidade para nós. Coisa tremenda, né? No versículo 28, eu destaquei que Lameque, ele meio que reclama aqui que estava vivendo uma vida pesada, amaldiçoada, trabalho muito pesado. E ele, quando gera Noé, ele, como se fosse assim, um pedido de descanso, ele coloca o nome de Noé como se estivesse fazendo esse pedido. Eu achei bem interessante isso. E Noé, ele só gerou filhos quando ele já estava com 500 anos. Foi uma outra coisa que eu achei interessante. Não tenho assim muita explicação, mas eu achei interessante que todos os outros com 120 anos, com 99 anos, com 100, geravam. E Noé só gerou com 500 anos. Se fosse nos nossos dias, ia dizer que estava ficando para titio, né? Não sei, é uma brincadeira. Mas ele gerou bem mais tarde do que os outros. E outra coisa que eu achei interessante, a gente costuma dizer, que aí já entrando no capítulo 6, a gente costuma dizer que Noé ficou construindo a arca por 120 anos. Eu não fiz comparação dos textos, mas na nova tradução na linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu estou usando, não tem nenhuma referência. Só diz no capítulo 5 que ele tinha 500 anos quando gerou os 3 filhos. Eu acho até que eram trigêmeos, porque não fala que ele gerou um, depois outro, depois outro. Diz que ele tinha 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé. Então talvez fossem trigêmeos. Fica aí uma
uma dúvida para a gente pesquisar. E depois, já no capítulo 6, depois até que conta a história, ele já está, né? Quando entra na arca, ele está com 600 anos. Então, assim, não sei exatamente de onde surgiu essa ideia dos 120 anos. A gente precisa aprofundar esse pensamento. E aí diz que o povo estava se casando, e uma outra situação assim que eu não vou entrar, numa dúvida, é uma polêmica, que eu também não vou entrar, nas os filhos de Deus que se casam com as filhas dos homens, mas o que eu quero destacar aqui é que eles casavam com quem eles queriam. Isso é que eu achei interessante. Não havia ali o direcionamento de Deus. Pelo texto, né, dá esse entendimento de que eles faziam o que queriam, eles casavam com quem eles queriam, e talvez não fosse aquilo que Deus quisesse para a vida deles. No versículo 3 de Gênesis 6, o prazo de vida caiu para 120 anos, por conta de todos os erros que vinham sendo cometidos, né? A gente começa a ler lá em Adão, 900 e poucos anos, 700 e poucos anos, e aqui, no capítulo 6, já depois de Noé. Oi, minha amiga Cíntia, que delícia te ver aqui. Mentor Jânio Lopes, seja bem-vindo também. Então, assim, né, continuando, eu queria destacar esse prazo de vida que diminui pelo pecado, né? E se a gente for pensar as coisas erradas que a gente faz, é bom a gente entender que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Até mesmo a questão do sono, o tempo que a gente dorme, a alimentação que a gente tem, o que a gente faz na nossa vida, tem gerado essa diminuição, né, do tempo de vida. E a gente pode pensar não só do tempo cronológico, mas da utilidade que nós temos. É uma outra situação que pode ser refletida. No versículo 7, eu destaquei Deus conversando com Noé, dizendo que vai desaparecer com tudo que ele criou na terra. Uma coisa para a gente destacar. Eu acredito na Bíblia de forma literal. Então, eu acredito que quando ele diz que vai terminar com tudo, ele vai terminar com tudo, e não com algumas coisas, como alguns teólogos ressaltam, que foi uma parte que viveu o dilúvio. Sinceramente, eu acredito que Deus falou que ia terminar com tudo, então ele terminou com tudo. E aí aqui ele diz que é com as pessoas, com os animais, os seres que se arrastam, com as aves. Porém, no meio disso tudo, haviam algumas pessoas que foram resguardadas por Deus. 8 pessoas que foram guardadas por Deus. Deus aprovava o que Noé fazia. Noé era diferente dos demais. Noé era direito. Noé obedecia a Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. Por isso, ele foi preservado. Então, tá entendendo? Que para Deus fazer aquilo que ele tem para fazer na nossa vida, nós precisamos viver em comunhão com ele, em obediência a ele. É bem interessante a gente pensar nisso. E aqui também, no versículo 14, Deus manda ele fazer uma barca e mandou ele tapar os buracos com piche, tanto por dentro como por fora. E aí uma referência, meus filhos estão subindo para dormir, vocês devem ouvir aí os barulhos. Mas é isso, é casa, né, normal, não é um ambiente criado, né? É uma casa onde as pessoas vivem. Então vamos lá. Ele fez uma barca e tapou com buracos e com piche. Então, eu não estou conseguindo entender o nome, mas eu acho que é Kitavir Choque. Seja bem-vinda, tá bom, ouvir?
é importante a gente tapar os buracos. Hoje eu até falei sobre isso no culto. Tapar as brechas, né? Levei até uma experiência que eu achei interessante, que quando a gente tá com as brechas abertas, a gente acaba deixando que vai se esvaindo de nós, né? Não soube flexionar aqui o verbo, mas vamos lá. Vai se esvaindo de nós a essência, o Espírito Santo, a vida. Então a gente precisa tapar as brechas para não ter essa perda. No versículo 17, ele mais uma vez diz que tudo que tem na terra vai morrer. E no versículo 18, ele faz uma aliança, Deus faz uma aliança com Noé. E essa aliança é condicionada à obediência. Ele, né, ressalta a obediência de Noé. E Noé faz tudo que Deus manda e por isso a aliança é firmada ali, ele salvar. Ele manda fazer e entrar na arca. Então assim, você não vai ter livramento se você não fizer. Se você não fizer a sua parte, né? Deus proveu o livramento, mas Noé teve que fazer a parte dele, que foi construir a arca e tapar os buracos. No versículo 20, Deus fala uma coisa que eu também não tinha observado, leve um macho e uma fêmea de cada animal. Quer dizer, o casal, a ideia de unidade, né? Eles não estariam lá sozinhos. A palavra de Deus diz que o homem não foi feito para viver só. Então, acredito que tenha essa referência aqui também. É importante a gente, assim, buscar a família, né? Não desista da sua família. Não faça nada sozinho. Enquanto for possível, lute para que haja unidade. E no versículo, ainda no versículo 20, além dos animais, Deus manda levar também comida. Então, assim, a provisão cabe também a nós. Deus, ele vai livrar, ele vai fazer o milagre, mas aquilo que tiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Noé construiu a arca, Noé colocou os animais dentro da arca, Noé levou comida para dentro da arca. Ele não ficou naquela de, Deus vai prover. Não, era possível para ele, ele foi lá e encheu a arca e levou também. Entramos no capítulo 7, que é o último de hoje, e aí Noé era a única pessoa que fazia o que era certo. De novo, para quem chegou depois, Gênesis 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Então, algumas coisas podem soar diferente, né, para alguns, mas é por conta da nova tradução. E eu não estou nem fazendo comparativo das traduções, é apenas a leitura, uma reflexão em cima de cada versículo, tá? Então, no capítulo 7, eu estou destacando isso. Noé era a única pessoa que fazia o que era certo. Em volta dele tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, um monte de besteira, mas ele se manteve íntegro. O que diz para nós que nós não precisamos fazer o que o mundo faz. É possível ser íntegro mesmo num mundo de tantos erros, né? E aqui é que entrou uma outra situação que eu ainda não tinha percebido. Deus, no capítulo 6, tinha mandado levar um casal de cada. E aqui no capítulo 7, ele manda levar 7 casais de cada animal puro e um casal dos impuros. O que também me trouxe assim mais paz ainda ao coração. É que tem livramento, até para aqueles que são impuros. Deus mandou levar um casal. Então, Deus tem salvação para aquele marido que ainda não se converteu, para aquele filho que de repente está vivendo uma situação que não agrada o seu coração. Não desiste não, continua orando e prepara o cantinho dele na sua arca, porque até os impuros foram chamados. O versículo 7 diz que para escapar do dilúvio, ele entrou na arca com seus filhos, mulher e noras. Eu achei isso também muito legal. Às vezes a gente quer viver o novo de Deus, mas quer continuar no lugar que a gente está. E o Senhor disse que traria o dilúvio, e para sair do dilúvio, ele entrou na arca. Então, acredito que para viver o que Deus tem para sua vida, você precisa sair desse lugar onde você está. Você precisa entrar
na arca que Deus mandou construir. Você precisa entrar numa posição que vai te levar a viver o que Deus tem para você. No versículo 10, 7 dias depois, as águas cobriram a terra. Só voltando assim um pouquinho, além dele ter entrado na arca, ele levou a família. Ele não deixou a família para trás, não. Às vezes a gente meio que cansa e quer deixar que cada um faça a sua, né? Mas ele levou a família. Tem várias coisas aí que a gente pudesse pensar. Não é uma pregação, então eu não vou poder me estender muito. Mas é para a gente refletir. Não entre sozinho na arca. Busque levar a sua família também. E aí, entrando no 10, né? 7 dias depois, as águas cobriram a terra. Imagina, Noé dentro da arca, 7 dias e nada aconteceu. Às vezes a gente obedece que aqui imediatamente Deus cumpra com a parte dele. 7 dias. A ideia de perfeição, que é o 7 na Bíblia, né? Quem sabe não é isso que está faltando, né? A gente esperar, a gente aguardar o que Deus vai fazer. Se fosse hoje, talvez Noé teria saído da arca, teria dito, tá demorando muito, né? Acho que não vai acontecer nada não. Fiz tudo que Deus mandou, mas não aconteceu nada. E aí? Isso, Adriana, o posicionamento não é exatamente o local, e sim a postura. Desse jeito. Também penso nisso, concordo. Então, espera o tempo que for, no lugar ou na posição que Deus mandou você ficar. Como eu já falei, né, lá em Gênesis 5, Noé apareceu com 500 anos, ao entrar na arca ele estava com 600, então a gente não sabe exatamente essa questão dos 120 anos, que muitas pessoas dizem, não sei exatamente onde se encaixa. Depois eu vou ler em outras traduções para entender o porquê que a gente usa, às vezes sem saber, repetindo como um papagaio, né? O que outros disseram. Outra coisa que me chamou a atenção, que no versículo 16 de Gênesis 7, o Senhor fechou a porta. Foi o Senhor que fechou. Deus não deu esse controle para o homem, porque ele sabia que seria difícil manter. Acredito que quando um monte de gente deve ter batido na porta, como até tem uns filmes aí que passam, né? O coração de Noé talvez fosse para abrir, e aí não ia dar certo, né? Era para entrar na arca só quem obedeceu. Não era para entrar na arca quem tivesse desesperado. Era para entrar na arca quem obedeceu. E aí o Senhor fechou a porta, porque também só ele poderia abrir, né? E a palavra de Deus diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Ô Sabrina, é verdade, tem que se posicionar e esperar. Muitas das vezes se posicionam muito rapidamente. Saímos da arca, mas o negócio é esperar. Aleluia, vamos esperar. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele falou que ia dar dilúvio, e o dilúvio veio. 7 dias depois que eles entraram na arca, bastante tempo depois que ele mandou construir. Então, precisamos ficar esperando. Uma coisa que eu sempre digo, precisamos também definir a voz de Deus. Às vezes a gente está esperando um desejo do nosso coração, e aí não se cumpre. E a gente quer culpar Deus de não fazer. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Foi Deus que mandou, foi Deus que falou, você confirmou. Eu acredito em profecia, eu acredito que Deus usa homens e mulheres, mas a gente tem que ter muito cuidado se aquilo que está sendo dito realmente foi mandado por Deus. E aí a gente espera o cumprimento daquilo que Deus falou. Ele não tem compromisso com aquilo que ele não falou. Então, né, a gente tem que ficar atento a isso. Outra coisa que eu achei lindo, já estamos acabando. No versículo 17, as águas cresceram e a barca boiou. Gente, isso me trouxe uma paz tão grande, sabe? O problema pode vir no meio de tudo que a gente está vivendo, mas a barca boia. Hoje a gente até cantou um hino, Nada Temerei, do Ministério Atitude, né?
A gente sabe que os problemas vêm, a gente sabe que as dificuldades vêm, a gente sabe que muitas águas vão tentar inundar a nossa vida, mas a barca boiou. Em 2 versículos isso foi registrado, que fique registrado na sua vida também. Se você está no lugar que Deus mandou você estar, se você assumiu a postura que Deus mandou você assumir, se você construiu a sua barca, ela vai boiar. Não fica com medo, não vai afundar. Amém? Versículo 21. Morreram todos, somente Noé e sua família sobreviveram. Gente, é sério. O que Deus fala, Ele cumpre. E Ele mandou que Noé construísse a arca e entrasse na arca com a sua família para que fossem livres, né, do dilúvio, para que fossem preservados do dilúvio, essa é a melhor palavra. E Noé fez e realmente aconteceu, mas em volta, todo mundo que estava, todas as coisas, todos os animais, tudo que tinha fôlego morreu. Quando a gente não está no lugar que Deus manda estar, na posição que Deus manda estar, a morte vem e nos consome. E a última frase que eu destaquei é que 150 dias depois, as águas começaram a baixar. Talvez para você pode não parecer tanta coisa, mas 150 dias é coisa beça, gente. E Noé estava lá dentro. Uma referência que a gente não vai, não sei se a gente vai falar depois, já vou ficar aqui. Uma época que eu li e me chamou muita atenção, Pastora Selma, graça e paz, querida. Tô aqui tentando acenar, mas não tô conseguindo. Só pra gente finalizar aqui, é que uma vez eu tive uma curiosidade, e aí eu fui contar todos os tempos que eram descritos do dilúvio, do início, né, até o final. E aí eu contabilizei cerca de 1 ano. Então, a gente tem a referência de que choveu 40 dias e 40 noites. E muitas vezes a gente pensa só nisso, né? A gente não faz aquela análise. É coisa de curiosidade, tá, gente? Isso não faz Deus ser mais poderoso nem menos poderoso, mas eu achei uma curiosidade interessante. Não, ele choveu 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio não foi só por 40 dias e 40 noites. Ele durou em torno de 1 ano. Aqui nós temos uma das primeiras referências. 150 dias para as águas começarem a baixar. E aí nós vamos ver depois todo o processo, né, de soltar a pomba, de voltar, esperar uma semana, esperar tanto tempo para depois que as águas baixaram, colocar a família para fora. Então, assim, às vezes, numa leitura rápida, a gente acaba não percebendo isso. Eu acho legal compartilhar, já que eu estou compartilhando aprendizados, né? Eu não acho que sei nada demais, tá? Eu só compartilho aquilo que eu tenho aprendido e pode ser que outra pessoa tenha outras experiências. Compartilha aí comigo, escreve aí no nosso no chat, né, pra gente poder conhecer outras vertentes aí que de repente passou despercebido aqui, tá, gente? Então é isso, esse é o compartilhamento de hoje. Eu agora vou ter um tempinho ainda com Deus, nós vamos conversar, vou orar a Deus sobre coisas que Ele ministrou no meu coração, mostrar aqui pra você mais uma vez. Eu ganhei essa agenda, que é um devocional, uma agenda para devocional, onde eu tenho espaço para... E aqui nem deu para fazer só no pedacinho, acabei tendo que completar, mas aí tem um espaço onde a gente coloca o dia da semana, o texto que está lendo, o que Deus ministrou nas verdades bíblicas, né? E quais as lições que você tira disso e os motivos de oração. Então, eu fui presenteada e isso está me servindo para colocar em prática um dos propósitos para esse ano, que é ter o meu tempo devocional com o Senhor em todos os dias. Que a sua vida seja ricamente, poderosamente abençoada e que eu possa continuar transbordando na sua vida em outros dias dessas leituras. Amém? Fica na paz. Tenha um sono reparador e que amanhã
você levante com propósito. Amém? Fiquem com Deus. Beijão, Mônica. Beijão, Sabrina, Drica, pastora Selma. Deus continue abençoando a todos vocês. Compartilha, por favor. Manda aviãozinho aí para os seus amigos. Eu vou salvar a live e a gente pode compartilhar, tá bom? Fiquem na paz. Oi, Tayane. Né, Drica? Já era para estar dormindo. Amém. E essas palavras te prenderam. Agora você vai dormir em paz, assim, bem tranquila, e vai levantar com novos propósitos. Tenho certeza que o Senhor vai te trazer descanso maior do que se você tivesse dormido mais cedo. Beijo.